Tropical FM. A rádio da família. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar. Manhã da sua sexta-feira, 14 de julho. Hoje o tempo apresenta-se encoberto. Oferecimento por aqui da Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez bem no centro, com laboratório para exames também. Sicredi Conexão, 120 mil associados. São Carlos, Águas de Chapecó, Cunhataí. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Um abraço lá para a doutora Bruna. Planalto Alegre, fone 999-350682. Destaques dos parceiros. E aqui falo do tempo que está numa temperatura de momento na casa dos 8 graus, sensação até menor para algumas pessoas, né? Até pela umidade e cobertura de nuvens que estamos nesse momento aqui na rua Padre Anchieta com a Monteiro Lobato, mas na casa dos 8 graus de temperatura. Tendência é de que vá limpando gradativamente, não se descarta alguma garoa fina ainda nesse período da manhã, mas em pontos isolados. Mas durante a tarde nós teremos uma melhora significativa. Final de semana será de muito frio, possibilidade de geada e até neve na serra, mas a temperatura e o sol vão predominar também. Destaque para a segunda e terça-feira, que também o sol deve predominar, mas com as temperaturas um pouco mais altas. São informações do meteorologista Peter Scheuer, que nos confirmou nesta manhã que a região teve uma temperatura mínima, em média, de 5 a 6 graus, levando em conta todos os municípios do oeste. 7h37, quadra entrevista para a Farmácia do Juarez, a farmácia que tem 40 anos, atendendo aqui na Avenida Santa Catarina, 3325-4123, Farmácia São Jorge. Tem laboratório para exames. Aliás, laboratório que abre antes das 7, agilizando os trabalhos. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. Sicredi Conexão tem 120 mil associados nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sicredi Conexão agora tem ponto de atendimento em Cunhataí e há mais de 15 anos com a sua agência na Monteiro Lobato, em São Carlos. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Atendimento na sala 02 do endereço número 173, na rua 9 de julho. E o atendimento e o agendamento pode ser feito pelo 999-350682. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre e que capacita aqui para atendimento e procedimentos ambulatoriais, clínicos e domiciliar em Planalto Alegre região, realizando também pequenos procedimentos como retirada de cistos, verrugas, unha encravada, cauterizações, entre outros procedimentos. Doutora Bruna Vanzella. 7h39, como anunciamos, nosso convidado vem de Planalto Alegre. Atenção, Planalto Alegre! Está conosco aqui nos estúdios o presidente do Poder Legislativo do município, vereador Gilvânio Puschmann, o qual cumprimento. Bom dia, vereador presidente, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes da Tropical FM, em especial a nossa querida população de Planalto Alegre. Gostaria de saudar a todos nesse momento, saudar também a todos os colegas vereadores, que fazem parte do Poder Legislativo do nosso município, os servidores da casa, enfim, cumprimento a todos. E agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui nos microfones na Tropical, uma rádio tão ouvida em nosso município. Legal, muito bem, obrigado, viu, vereador. Bem, presidente, aqui, fechamos os 6 meses de trabalho aí, aliás, de bastante trabalho, volume de conteúdos, projetos, indicações, requerimentos. Mas o que dá para dizer desse primeiro semestre de trabalho à frente da presidência lá, Giovanni? Bom, Elvis, assim, como você bem frisou, nós temos um ano legislativo muito corrido em nosso município, mas é bom. Eu sempre vejo assim pelo lado positivo, Nós tivemos lá passado pela nossa Casa de Lei nesses 6 meses que sou presidente, então 15 projetos de lei, 10 de lei ordinária, 5 de lei complementar, 12 indicações, de todos os vereadores, enfim, de vários vereadores, 6 moções, 7 requerimentos, que passaram só nesses 6 meses, de legislatura, e eu como à frente da presidência da Câmara. Destacar aqui da minha parte, Elvis, que eu fiz principalmente 2 moções que eu gostaria de frisar aqui, que foi a moção de reconhecimento pelo trabalho aqui do policial militar Giovan Mertes, que acabou salvando um taxista durante um assalto, mesmo de folga, às 3 da manhã, prendeu
3 indivíduos. A Paisana, inclusive, né? Aham. Paisana. A Paisana, então, foi um ato que foi homenageado na Câmara, né, por um grande número de pessoas, pelo ato de bravura, que acabou salvando uma vida, enfim, né? É um ato muito bonito por parte do policial que trabalha no nosso destacamento do nosso município. Também eu fiz uma moção 004/2023, Elvis, que trata sobre uma questão que me preocupa muito, que é a questão que também a Tropical por várias vezes tratou esse assunto, que é a questão do gado leiteiro. Verdade. A questão do leite no nosso país, e principalmente na região sul, e o nosso município não é diferente, nós temos uma cadeia produtiva muito forte, né, de avicultura e leite, né? Então, nos últimos tempos, a importação desse produto, né, principalmente da Argentina e do Uruguai, vem prejudicando nossos produtores aqui da região, especialmente do nosso município. Então, a gente fez essa moção também, encaminhada ao governo federal, porque assim, nos 6 primeiros meses desse ano, o governo federal aumentou a importação de leite em 212%, né? Vindos principalmente da Argentina e do Uruguai. E todos nós sabemos, né, que nesses países o governo subsidia, né, a produção leiteira. E no nosso país nós não temos isso, então fica difícil nossos produtores competir, né? Isso está gerando uma crise. E a minha preocupação é que lá na frente muitas famílias deixem de estar nessa atividade. Verdade. E consequência disso é a baixa da arrecadação, né, dos nossos municípios, né? Então é uma preocupação também que eu tenho e foi aprovada por todos os vereadores e agradeço também por essa aprovação. Nós tivemos há poucos dias, Elvis, também ressaltar aqui um projeto que também foi aprovado pelos 9 vereadores, aqui agradecer a todos, que eu considero muito importante, que foi um financiamento, né, autorizando o município a financiar até o valor de 1,5 milhão, né? Onde aqui eu gostaria de destacar, então, a administração se comprometeu em comprar um caminhão vasculante, né, que é muito necessário hoje dentro do parque de máquinas, tendo em vista que não adianta tu estar lá com uma escavadeira grande carregando cascalho e 2, 3 caminhãozinhos para puxar, então precisamos mais desse caminhão para agilizar o serviço. Temos o loteamento social, que é um compromisso da atual gestão, para estar dando início, né? Então foi reservado desse 1,5 milhão, 700 mil para fazer a iluminação e o calçamento, né? Dentro de pouco tempo, acredito que foi cobrado muito o nosso prefeito e ele se comprometeu em estar lançando o processo licitatório. E daí mais um valor que resta, né, desse 1,5 milhão para estar fazendo asfalto, né, em algumas ruas dentro da nossa cidade que precisa, né? Então são todas ações importantes, Elvis, que vêm de encontro, né, às necessidades da nossa população, né? A gente sabe que os outros prefeitos que passaram também financiaram. Eu, na época, era vereador, há 8 anos atrás, ainda na época do então prefeito Plínio, ele financiou o Algoste, né? Nós aprovamos, ele financiou. O ex-prefeito Juarez terminou de pagar, o ex-prefeito Juarez financiou a escavadeira, o asfalto da linha Taquarinha, o atual prefeito está pagando. Então, eu considero assim, é igual uma residência, né? Muitas vezes tu tem que fazer esse investimento para tu colher frutos lá na frente, né? Então, eu considero importante. Muito bem. Então, aprovado aí, um dos documentos, né, importantes aprovados aí, esse empréstimo, que a autorização, né, tem que passar pela Casa de Leis, procedimentos como esses que tem que ser autorizados legalmente, né? Que é o papel do próprio legislativo nesse sentido, né? Sim, com certeza. Legal. É um papel importante, né, dentro das ações que o Poder Legislativo deve, né? Exatamente. E nós temos agora, e eu até comentava com o presidente aqui em off, que nós temos o bom entendimento entre os vereadores da casa lá, as participações, os convidados também, porque às vezes nós temos lá os gestores, né? Os secretários que passam por lá explicando o seu setor, os trabalhos, prestando contas e muitas vezes lá respondendo os próprios vereadores que acabam em sessões anteriores fazendo apontamentos. Esse entendimento também se tem bastante lá, né? Sim. Você teve nesses 6 meses, né? Sim, a gente procurou, né, eu como presidente, ter bastante diálogo com os demais vereadores, né, com os secretários e diretores. Eu procuro sempre estar convidando, né, sempre... para cada secretaria tem um espaço para expor aquilo que está sendo feito, algum problema que algum vereador questiona, né? Eles têm o espaço para vir na Câmara explicar, né, o que aconteceu, ou está acontecendo, né? Então a gente procura, né, dentro da transparência, né, do
do trabalho legislativo, né, estar sempre dando oportunidade, né, aos secretários. Agora, teremos recesso lá ou não tem no regimento? Como é que é lá em Planalto Alegre? Não, Elvis, na verdade lá foi retirado, né? Foi Foi retirado. retirado o recesso já faz um bom tempo, não lembro aqui a data que foi retirado. Então nós continuamos normal, né? Terça que vem, sessão então, 19 horas, porque é sempre nas terças-feiras em Planalto Alegre, 19 horas. E sempre além do loco, ou seja, lá no plenário, o pessoal também pode acompanhar pelas redes sociais. O Facebook lá da Câmara de Vereadores de Planalto Alegre transmite, inclusive a Rádio Tropical FM através do seu perfil também linka, né, a transmissão da Câmara de Vereadores e a sua sessão nas terças-feiras. Então segue os trabalhos até o fim do ano. E a expectativa para os próximos meses é nessa linha de trabalho, presidente? Sim, com certeza, Elvis, é seguir essa linha com diálogo, Até ontem nós estávamos numa reunião importante, ontem de noite, com todos os partidos que compõem a atual gestão municipal, prefeito e vice. Foi também comentado, pedido a maior participação, né, do prefeito e o vice dentro do possível nas nossas sessões, né, o convite, né. Mas a gente vai procurar seguir o diálogo, né, a conversa, que é sempre importante. Mas eu gostaria de destacar também, Elvis, que desde da data que assumi a presidência da Câmara, nós fizemos várias ações dentro da nossa Casa de Leis, assim, Elvis. De uma forma geral, né? Nós tivemos, dentro do orçamento da Câmara, nós havia uma necessidade lá de comprar uns armários, umas mesas, umas melhorias que para os funcionários que trabalham e para os vereadores também. Então nós investimos o valor de R$11 mil dentro do processo licitatório na compra, né? Já está lá, né? Os móveis muito bonitos, né? E adequado ao trabalho da Câmara. Também, Elvis, nós tínhamos um problema antigo na nossa casa legislativa, que quando chovia bastante, muitas goteiras, infiltração de água. Telhado aí, né? Então também nós fizemos um processo licitatório, nós gastamos R$11 mil também, para estar tentando amenizar a situação. Trocamos todas as calhas, a folha de brasilite com problemas, trocamos todas. Então a empresa está terminando os ajustes lá, mas já ficou do jeito que estava, 90% bom, né? Uns ajustezinhos ainda que tem que ser feito, mas investimos esse valor também. Investimos um valor, assim que eu digo, um investimento que vai gerar muitos frutos, que é dar liberdade também aos vereadores. Foram a Brasília, a Florianópolis, em busca de recursos, de cursos, né? Isso é sempre importante para o nosso município e vamos continuar, né? Eu sempre digo, a nossa atual legislatura é uma das que mais os vereadores estão indo atrás de recursos, né? E eu, principalmente, também me dedico muito nessa questão, que o nosso município é um município pequeno, um aporte financeiro menor, né? Então a gente precisa desse aval dos nossos representantes. E aqui também destacar que a gente trabalha com muita economia, Elvis, que você gasta aquilo que é necessário. Nesse sentido, eu digo aqui com um bom trabalho, não só o meu, mas de todos os vereadores. Nós, nesses 6 meses, nós já economizamos mais de R$100 mil da nossa Câmara, né? Então, com certeza, até o final do ano, nós vamos ter um bom valor aqui, que é economizado, para nós estar devolvendo ao Executivo lá, fazer uma obra, ou para a Secretaria de Saúde, fazer uma ação que venha de encontro àquilo que a nossa população espera, né? E sempre cobra de nós, representantes do povo, né? Ou seja, 100 mil em meio ano já, né? Sim, em meio ano. Quem sabe dobra aí depois, né? Sim, com certeza. Mais um apontamento para os vereadores, que acabam indicando depois para o prefeito fazer alguma coisa específica, né? Com o retorno do recurso ao Executivo. Bem, destaques aqui, minha gente, ó, que nós temos o Poder Legislativo de Planalto Alegre e estamos ouvindo o presidente da Casa de Leis, vereador Gilvânio Puschmann. O vereador que não é a primeira vez, já disse, né, que não é a primeira vez que é vereador, né, já é a segunda, né? É o segundo mandato. Que é servidor público, inclusive, né, também. Sim, né? eu, na época, eu sou servidor concursado, né, e cumprimento todos os servidores do nosso município, né. Eu acabei me licenciando quando fui para assumir a presidência, né, em virtude de lá existir uma lei, Elvis, na época, que impedia, né, como presidente, de exercer as duas funções, né. E agora essa lei deixou de existir, né. A gente poderia estar voltando, mas a gente também
tem um trabalho particular, mas além disso a gente quer ter um tempo maior, né, para estar se dedicando. Eu participo muito de reuniões, prefeito, com entidades. Ontem, nessa semana, fomos em Caxambu tratar de uma ação importante que vai ser feita para o Hospital de Caxambu. Então, daí a gente tem esse tempo maior para conversar com as famílias, né, e tentar ajudar dentro daquilo que é de competência do Poder Legislativo, ajudar a administração municipal, que eu penso assim, que nós eleitos temos que trabalhar para o bem da população, né? Isso que é o mais importante. Muito bem, tá certo então. Bem, olha, entre os trâmites aqui que a gente falou, dos projetos importantes, da autoria do próprio presidente, mas nós temos projetos em tramitação, projetos importantes, vereador. O que dá para destacar aí? Inúmeros projetos, né, Elvis, que passaram pela casa, muito importante, nos últimos dias, vários também. Agora tem um que é da questão dos servidores públicos. Exato. Também, né, que foi um acordo em virtude da greve que aconteceu, que o Poder Executivo fez, que passou pela Câmara, já passou em primeira votação e na próxima sessão com certeza passa em segunda. E isso já é resultado daquele movimento de greve que nós tivemos, né, presidente? Poderíamos falar sobre isso, até para explicar, porque nós temos aí o andamento deste processo, né? Nós tivemos um desfecho, vamos dizer, ainda parcial, porque ainda está tramitando, mas que foi um entendimento que agora está na Casa de Leis lá, né? Mas começou lá pelo Executivo, né? Sim, Elvis. Quando a gente se fala, né, nessa questão da greve, a gente tem que entender um contexto, Elvis. Assim, eu então, já que puxou essa situação, eu vou começar assim, Elvis, lá na questão do ex-prefeito Juarez, ainda começou essa questão. Quando o ex-prefeito Juarez assumiu, nos 2 primeiros anos, em virtude do orçamento, ele deu só inflação, né? Nos 2 primeiros anos de mandato dele. Só reposição. Nos outros 2 anos dele, entrou a pandemia do Covid-19. Então, nessa pandemia, tinha a Lei 173 que impedia o gestor público de dar aumento aos servidores. Então, passou, os 4 anos do ex-prefeito Juarez, ele não conseguiu dar aumento, né? Não estou criticando ele, mas em virtude dos 2 primeiros lei, né? Não ter orçamento, né? Que conseguia. Os 2 últimos, daí entrou a lei da pandemia, ele não conseguiu dar aumento. Então, nessa questão, os funcionários os servidores públicos ficaram prejudicados. O prefeito Sadia assumiu no primeiro ano. Ele mandou um projeto de lei para dar a inflação na época, mas ainda tinha pandemia, a Lei 173. O Ministério Público entrou na Justiça para o prefeito tirar a inflação. O prefeito recorreu, foi à Justiça e a Prefeitura ganhou. A Prefeitura ganhou a causa, como a Prefeitura na época tinha condições de dar o aumento aos servidores, o prefeito e os vereadores queriam dar o aumento, o prefeito entrou na Justiça e deu o aumento. O prefeito bancou o Ministério Público, entendeu que o prefeito tinha condições de dar aumento, deu a inflação, né? Certo. Então, no ano de 2022, a atual gestão deu 11%, né, de aumento aos servidores. Fora essa questão, Elvis, nós tínhamos uma questão envolvendo uma parte de motoristas, serviços gerais, operadores, que era a insalubridade, né? Então, nós sentamos com o prefeito por várias vezes, conversamos com a equipe técnica. Foi chamado, porque para tu dar uma insalubridade para um servidor, tu tem que ter um laudo médico, né? Então foi contratada uma empresa, fizeram um laudo, aquele pessoal que se encaixava no laudo, foi dado 20% de insalubridade, que os outros prefeitos não conseguiram dar, né? Então, a atual gestão deu. Fora essa questão, Elvis, foi criado também, no ano de 2022, o Vale Alimentação, que também não existia em nosso município. Eu, como servidor público, também muitos vereadores, sentei por inúmeras vezes com o prefeito. O prefeito se comprometeu e se propôs a dar, criou o Vale Alimentação para quem trabalha 40 horas, no valor de R$150 na época. Então, nesse ano, Elvis, a administração aumentou mais R$100 do Vale Alimentação, indo para R$250 para quem trabalha 40 horas semanais. Então, fora isso, a inflação está em 5,70 e pouco por cento, né? Também a administração deu 8%, né, esse ano. Tem 3% de real aí, né? Então, assim, eu vejo assim, que não estou aqui para defender ninguém, mas eu digo assim que entendo o lado dos funcionários, porque assim, em virtude dessa lei aqui, aquilo que eu comentei,
A gente tem que entender que os servidores, Elvis, eles ficaram o salário muito defasado. E é uma realidade, né? Os custos hoje de uma família cresceu muito, né? A gente sabe, a gente vai no mercado, tudo cresceu, tudo, né, aumentou. E o salário ficou vários anos, né? Estagnado ainda. Então é uma preocupação que eu sempre tive, mas eu aqui defendo, a atual administração foi a que mais valorizou os servidores. Então isso tem que ser dito, né? Aqui os servidores sabem disso, mas assim, aquilo que eles buscavam, né? Também a gente entende o lado, né, dos servidores, todo mundo tem família, mas eu acho que chegou-se a um entendimento, né? Eu quero destacar assim, Alves, porque sempre que o pessoal me pergunta, Giva, por que tu gosta da vida pública? Eu, porque trabalhei por muitos anos como secretário, vereador. Eu digo assim, o nosso município de Planalto Alegre sempre tivemos muitos bons servidores, Elvis. Assim, nós tivemos funcionários assim que sempre dá gosto de trabalhar, comprometidos com a causa. E assim, eu acredito que vai seguir trabalhando assim, né? Os nossos servidores, porque nós que temos na vida pública e no serviço público, nós temos lá para atender a nossa população, né? Mas eu sempre digo, e para todos que converso, eu durmo de cabeça erguida, porque é tudo aquilo que eu podia fazer como vereador, e acredito que o prefeito e o vice fizeram também, foi tentado valorizar ao máximo, né, os nossos servidores que merecem. Eu volto a dizer que temos aqui muito bons servidores em nosso município. Diríamos então que o processo lá foi solucionado, ainda está tramitando, porque foi feito com aqueles que acabaram aderindo à greve um ajuste de acordo que agora está na Câmara. É isso que foi feito e que agora está passando. Já foi em primeiro turno e deve passar em segundo. Então, esse já está em andamento, presidente, é isso? Sim, esse já está em andamento, vai ser aprovado com certeza, né? Mas assim, Elvis, na época a gente tem que entender também uma questão assim, que quando veio o projeto de lei, aquele que acabou gerando um monte de confusão, do aumento dos servidores, ele não veio bem de acordo com aquilo que a gente tinha conversado com o executivo, com os servidores, né? Que lá a gente tinha na época conversado que o que era para vir para a Câmara era o valor de R$300 por serviços gerais, motoristas e operadores, né? Então a administração, não sei se na época não conseguiu, né, não ia conseguir pagar naquela forma, veio de um outro jeito, onde se nós aprovamos aquele projeto, onde a maioria dos vereadores da comissão acabou suprimindo, se os vereadores aprovam daquela maneira, o executivo não ia ter dinheiro para pagar, Elvis. Porque quando o executivo fez o cálculo para pagar aquela quantia, a receita do município estava em alta, Elvis. E a receita do município de Planalto Alegre tem caído em média 250 mil por mês. Então, quando cai a receita, automaticamente a folha de pagamento sobe. Exato. Então, quando o executivo fez o cálculo, ele fez o cálculo com a arrecadação em alta. Em alta, e depois a arrecadação caiu. Talvez, né, nesse momento faltou um pouquinho de diálogo nessa questão de explicar, né, para os servidores, caiu, vamos ter que mudar talvez alguma coisa. Mas assim, eu digo assim, Elvis, que os servidores sabem, né, a preocupação que a gente teve, aquilo que eu coloquei aqui é uma realidade, nós temos números, documentos, que a gente tentou fazer tudo aquilo que pude, Elvis, e com certeza a gente vai tentar continuar fazendo. Explicado então, né, minha gente? É porque o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores do Serviço Público também esteve aqui na emissora e citou também esse processo envolvendo o Legislativo. Por isso que a gente abordou aqui com o presidente, justamente para que ele falasse sobre esta situação que tivemos greve. Tudo passado, resolvido já em relação à questão, mas tramitando na casa aí todos os acordos aí citados aí durante as reuniões. Fechada a pauta e esperar para aprovação, né, agora, né, vereador? Sim, com certeza, eu acho que já foi aprovado, já passa em segunda votação. E já foi discutido, os pareceres já foram apreciados também, e agora volta para a pauta na próxima terça-feira. 8 horas, vereador presidente, algo mais? Assim, bem rapidinho, Elvis, assim, eu tenho uma preocupação, Elvis, dentro de algumas questões, que nós temos muitas obras lá em andamento. Opa. E nós temos várias questões assim envolvendo algumas obras licitadas, assim, o que já, vamos supor, tem umas ruas licitadas que faz 2 anos e meio que veio a emenda, o governo federal não paga. E já está licitado. Isso é uma preocupação que nós temos, com certeza, nos próximos dias viajarei a Brasília de novo tentar resolver essa questão.
O governo do estado, nós temos vários recursos, inclusive o recurso aqui de 410 mil para a nova estação de tratamento de água, que o município finalizou a obra, a empresa tem que receber e o governo do estado não está pagando. Então nós temos uma preocupação, Elvis. A gente se dedica diariamente, liga para os deputados, assessores, para que esses recursos venham ao município e nós queremos ver as obras prontas, inauguradas, que é para isso que trabalhamos e para isso que estamos na vida pública, né? Ou seja, então tem bastante recurso para vir, então. Tem né? muito recurso, muitas obras licitadas, muitas obras para começar, mas nós precisamos, assim, contemos com a boa fé dos governantes, né, que liberem esses recursos o quanto antes, que não é para o prefeito, não é para mim como vereador, mas sim para atender a nossa população. Legal, muito bem. Gilvânio Puschmann, obrigado. Eu que agradeço, Elvis, agradeço a emissora, a você, a todos os funcionários da rádio Tropical FM e deixo as portas do Poder Legislativo sempre abertas a vocês e a toda a população de Planalto Alegre e estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Legal, olha, o presidente da Casa de Leis de Planalto Alegre foi o nosso convidado hoje aqui e pautou a avaliação dos 6 meses de trabalho junto à Casa de Leis, projeções já também para o segundo semestre. Segue os trabalhos lá, porque nós não temos o recesso lá por regimento já, né? Então segue na próxima terça-feira a sessão, o pessoal pode acompanhar. Inclusive as sessões lá são bem frequentadas, né? Porque o público comparece lá no plenário, né? É seguido lá. E um abraço para a equipe lá também, presidente. Eu vou mandar um abraço lá para o pessoal da assessoria de imprensa, que também nos colabora bastante aqui diariamente, colaborando com as informações. O pessoal da retaguarda, tem as meninas lá também que fazem o procedimento. Todas muito lá. eficientes. Exatamente. Agora não recordo o nome delas lá, mas um abraço para todas elas lá e para toda a equipe em relação lá ao Legislativo de Planalto Alegre, tá certo? E os vereadores também. Minha gente, Farmácia São Jorge conosco, Sicredi Conexão, doutora Bruna Vanzella. Lembrando que vem aí o comando geral e a gente vai repercutir trechos do bate-papo e essa explicativa do presidente da Casa de Planalto Alegre lá no Jornal do Meio-Dia. A entrevista em áudio e vídeo vai estar daqui a pouquinho no YouTube, lá na nossa página, ao qual você pode se inscrever, e também já no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Vem aí, comando geral, voltaremos segunda-feira com mais uma pauta. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical